A paz do Senhor, eu sou o pastor Emílio Enklen e estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica dominical. Desta vez, a lição de número 7. Estevão, um mártir avivado. Nós temos o nosso texto áureo, que diz assim: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Está registrado em Atos, no capítulo 7, versículos 55 e os 56. A nossa verdade prática diz o seguinte: por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. Que maravilhoso saber que a história registra, tanto de Estevão quanto de outros também, uma vida poderosa em Deus, dedicada ao Senhor. Nós temos a nossa leitura bíblica em classe, registrado em Atos 6, versículo 8 ao 10, e depois Atos 7, do 54 ao 60. Introduzindo então a nossa lição, nós vimos, a nossa lição aqui diz o seguinte: o assunto desta lição é o martírio de Estevão, um avivado herói da fé. A Igreja de Jesus nasceu e cresceu, desenvolveu-se debaixo de perseguições. Sim, das mais diversas perseguições, os mais diversos tipos. Todos os sistemas religiosos, institucionais e políticos foram usados para destruir a Igreja no seu nascimento. A lição deste domingo trata deste grande homem que deu início aos martírios da igreja, aos mártires. Ele foi um dos primeiros, né? Então, nós vimos este homem chamado Estevão. Ele fazia parte dos 7 homens separados, escolhidos para serem diáconos na igreja primitiva. Um diácono avivado, que foi fiel até o fim. Vamos lá comentar dele, então? Estamos indo para o subsídio do tópico de número 1. Vamos lá. Estevão usado por Deus. O tópico de número 1 diz: o testemunho de Estevão. O testemunho de Estevão, antes de irmos para o ponto de número 1, depois de uma assembleia extraordinária da igreja nascente, nós vimos os diáconos, eles foram instituídos. Vamos separar 7 homens. Nós precisamos instituir alguns que possam ajudar na obra do Senhor, para cuidar da parte social da comunidade cristã. Isso contribuiu para que o cristianismo crescesse e fosse muito bem visto também pelas pessoas. A Bíblia diz: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes até obedeciam à fé. Estevão, usado por Deus, como diz o nosso primeiro ponto aqui desse tópico, ele destacava-se entre os diáconos. Na escolha desses diáconos, o nome de Estevão aparece pela primeira vez de uma forma muito interessante. Dos 7 eleitos da igreja, todos tinham que ter requisitos indispensáveis: boa reputação, cheios do Espírito, cheios de sabedoria, entre outras coisas. Estevão teve uma menção diferenciada quanto à sua condição espiritual. Ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo.
Estevão fazia grandes sinais e prodígios, sim. Era um ministério muito abençoado. Era um homem que tinha uma comunhão com Deus fantástica. Era um homem que tinha uma comunhão com Deus muito grande. E todos glorificavam o nome do Senhor por sua vida. A Bíblia diz: e Estevão, cheio de fé e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Ele era um pregador que atraía multidões por causa da sua fé. Ele tinha uma fé tão grande em Deus e em suas promessas que aonde chegava fazia diferença. Ao ser batizado com o Espírito Santo, ele teve uma vida poderosa em Deus e chamado por Deus também. Observe bem que Jesus faz essa promessa. E Jesus prometeu que os seus discípulos haveriam de receber a virtude do Espírito Santo e seriam testemunhas em Jerusalém e até os confins da terra. O homem cheio de fé, como Estevão, fez coisas que um homem comum não poderia fazer. Dentre os sinais que demonstrariam a sua fé estava expulsar demônios, como nós vimos em Marcos, isso Estevão era usado por Deus, falava novas línguas e, enfim, todo aquele que é cheio de Deus faz isso também. Observe bem, Estevão, ao ser usado por Deus de forma maravilhosa, com sinais muito evidentes, com sinais e maravilhas, chamou a atenção dos adversários da igreja. Levantaram-se contra ele, e aí nós encontramos 4 grupos específicos. Alguns da sinagoga, chamados de libertinos, outros da Cilícia, da Ásia, sirineus, os alexandrinos, enfim, disputaram com ele. E aí nós vimos uma oposição covarde se levantando contra ele. Os inimigos da igreja sempre usaram de artifícios contra a igreja. No caso de Estevão, usaram de meios terríveis, desonestos, maldosos, covardes, para poder levar Estevão à morte. Levantaram-se contra Estevão de forma muito terrível, porque não podiam resistir à sabedoria e o espírito com que ele falava. Levaram ele para um julgamento absurdo, onde o acusado não tinha direito de apresentar testemunhas, de se defender. Simplesmente levantaram contra ele falsas testemunhas. O sumo sacerdote, à frente do sinédrio, ficou atônito diante das acusações contra Estevão. Esse sumo sacerdote, porventura, fez alguma pergunta para ele, disse: é assim mesmo? É isso que eu estou ouvindo? E essa pergunta foi dirigida a Estevão. Sem defensor, sem ninguém para defender, somente Deus por ele. O ponto de número 3, a fúria dos acusadores. Aí nós vimos que a atuação de Estevão na mensagem transmitida aos religiosos foi tão contundente que despertou uma fúria terrível, sem igual no coração de seus opositores. Em poucos minutos, Estevão demonstrou o estado espiritual de Israel e daqueles religiosos também. Ele começa a dizer: um povo que foi tão abençoado por Deus virou as costas para Deus. Expressões tais como homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido. Fostes traidores e homicidas, deixaram eles enfurecidos. Eles ouviram isso e rangiam os dentes contra ele. Estevão poderia ter escapado da pena capital, expondo uma mensagem doce, que agradasse os que estavam ouvindo, mas ele preferiu ser fiel à sua missão, expondo o problema daqueles homens e falando o que o Espírito Santo de Deus lhe colocara no coração. Cumpriu o que Jesus dissera aos seus discípulos: eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos.
Ele não mudou a mensagem por causa do público que tinha. Isso é um exemplo para nós. Subsídios para o tópico de número 2. Vamos ver o que temos ainda à frente. A preciosa morte de Estevão, cheio do Espírito Santo, ponto 1. O subsídio para esse tópico 2, a preciosa morte de Estevão. Antes de entrarmos no tópico ou no ponto de número 1, nós vamos falar um pouquinho aqui. Diante da fúria de seus acusadores, principalmente dos líderes do Sinédrio, Estevão não se acovardou, não se intimidou e permaneceu firme. Ele sabia que poderia ser condenado à morte por confrontar o sistema religioso da época, por confrontar a hipocrisia e um sistema anticristão, mas preferiu olhar para os céus. Estevão, cheio do Espírito Santo. Aqui diz assim: após a fúria dos inimigos de Cristo, o caminho do martírio de Estevão já estava traçado. Para enfrentar a morte sem se desesperar, Estevão mostrou que era um servo de Deus, um servo fiel, que tinha íntima comunhão com o Senhor. Antes de ele ser apedrejado, ele teve uma visão da glória de Deus, e viu Jesus ao lado do Pai num momento especial, num êxtase espiritual. No meio da perseguição, ele consegue ter visão de Deus de forma tão grande que a morte não lhe intimidou. Ele proclamou com graça e paz. E estando ele de joelho, diz a Bíblia, já estando ali, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no céu e disse: eu estou vendo os céus abertos. Eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus, como se pronto para receber Estevão. Que coisa tremenda isso! Estevão só pôde enfrentar as terríveis acusações contra ele e tudo o que ele passou, porque era um servo fiel ao Senhor. Ele orava, jejuava com certeza, e depois de ser cheio do Espírito Santo, não se limitou apenas em falar línguas estranhas, como acontece com muita gente que, uma vez batizado, não volta mais a praticar. Nenhum momento ele demonstrou fraqueza, permaneceu firme, tanto no lado espiritual quanto emocional. O psicológico dele também poderia ter sido afetado, mas ele não desvaneceu. Manteve-se firme com coragem, altruísmo em relação a Deus. Ser cheio do Espírito Santo faz uma diferença muito grande na vida do crente. Seja cheio do Espírito Santo. Como é importante isso. O ponto 2, a violência dos acusadores. Os seus acusadores já estavam enfurecidos por terem sido confrontados, por ouvirem a mensagem de Estevão. Foram confrontados corajosamente por Estevão, de serem duros de coração, incircuncisos. E então estavam decididos a matar. Agora, quando Estevão diz que vê a glória de Deus, eles não suportaram isso. Expulsaram da cidade, apedrejaram e colocaram testemunhas para isso. E depois lançaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Ah, se Saulo soubesse o que Deus estava preparando para ele. Eles ficaram tão enfurecidos que viram Estevão como um perigoso criminoso. Estevão não era um criminoso. Perderam o controle emocional. Quando você vê um homem sendo morto, mas equilibrado, seguro de sua vida, você vê de outro lado um grupo desequilibrado, desesperado por ouvir as verdades. Homens descontrolados, sem conseguirem controlar seus impulsos.
totalmente desequilibrados. Num acesso de fúria demoníaca, arremeteram unânimes contra ele, conscientes de que estavam fazendo coisas erradas, mas acabaram por agir de forma impetuosa. Pancadas no rosto, pedras na cabeça, querendo destruí-lo. Destruíram o corpo, mas não a sua vida espiritual, não sua comunhão com Deus. E o perdão do martírio, que é esta parte tão importante para nós aqui. Olha só, ele está morrendo. Naquele momento de suplício, de dor, de afronta, Estevão não demonstrou nenhuma ira, nenhum sentimento de vingança, de ódio. A frase que diz, não lhes impute este pecado, mostra um coração perdoador, convertido que Estevão tinha. Que exemplo grandioso isso para nós. Exclamou dizendo, Senhor, recebe o meu espírito. Ainda podia falar, recebe o meu espírito. Estevão viu que era chegada a sua hora, era chegada a hora da sua morte. Estava saindo deste mundo e adentrando nas regiões celestiais, na presença de Deus, perdoando os seus algozes, perdoando os seus inimigos. Que tremendo isso. Subsídios para o tópico de número 3. Nós vamos falar sobre o avivamento no sofrimento. O sofrimento e a morte dos apóstolos. Nós não temos assim registrado na Bíblia Sagrada. A Bíblia não diz como todos os apóstolos de Jesus morreram. Mas os livros de história, como História da Igreja, há registros e informações orais, tradições históricas sobre este assunto. Vamos relatar algumas coisas aqui então. A tradição histórica transmite oralmente e ela diz o seguinte: Pedro foi morto crucificado em Roma, provavelmente de cabeça para baixo. Pediu para ficar de cabeça para baixo porque não queria se assemelhar a seu mestre, apontando para as coisas da terra e Cristo apontando para as coisas do céu. Aí nós vimos outros também que a tradição nos conta que morreram de forma terrível e outros de forma natural. Nós vimos André teria sido morto, torturado antes de ir para a cruz na Grécia. Nós vimos também João, que teria morrido por volta do ano 100 depois de Cristo. Este João é aquele da revelação do Apocalipse. Causas naturais em Éfeso, segundo a tradição. Relatos também dão conta de que Filipe teria morrido de causas naturais, mas há estudiosos que dizem que ele pode ter sido enforcado ou apedrejado em Hierápolis. A tradição da Igreja Católica afirma que Bartolomeu foi posto vivo num saco e lançado no mar depois de ser açoitado. Mateus teria sido morto em decorrência de um ferimento de espada, ou então de causas naturais, nada 100% afirmado. Tomé teria sido morto a flechadas, inclusive há quadros mostrando, uma pintura, o Tomé sendo morto a flechadas durante suas orações. A sua morte poderia ter sido encomendada pelo rei de um governo da época ali, uma cidade indiana, inclusive. E aí a gente não tem bem certeza disso. Simão, o apóstolo que pouco aparece nas Escrituras, pouco é falado nos relatos bíblicos, teria sido morto em Roma durante um massacre no ano 70 depois de Cristo. Tiago Maior teria sido decapitado em Jerusalém naquela missão, na mesma ocasião em que o Pedro foi preso e o Tiago foi morto.
Tiago menor teria sido crucificado, assim como Jesus foi crucificado. Enfim, outros como Judas Tadeu, não o Judas que traiu Jesus. O Judas Tadeu morreu de causas violentas, não especificadas. E o Judas Iscariote, você já sabe que acabou se enforcando. Terminando aqui sobre o avivamento e o sofrimento, que é o último ponto de nossa lição, nesse estudo podemos constatar que Estevão teve forças espirituais diante do sofrimento a que foi submetido e permaneceu firme até a morte, sem abalos emocionais, sem desistir, sem correr para lado nenhum, ficou firme ali. Estevão foi um exemplo marcante e referencial para todos os que vieram depois deles. Todos que sofreram pressão terrível, mas permaneceram firmes. Que o Senhor Deus nos dê um avivamento espiritual tão grande e possamos suportar o sofrimento. E podemos entender que após o sofrimento, tudo isso nos causou uma vida melhor, nos trouxe coisas melhores. Como disse o salmista, depois de ter sofrido tanto, eu hoje estou melhor. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Concluímos então a nossa lição dizendo que diante dos inimigos do Evangelho de Cristo e da morte, o testemunho de Estevão nos mostra que Deus concede graça e força e até mesmo equilíbrio emocional para que possamos viver avivados até o final. Que o Senhor nos ajude a glorificar o seu nome. No meio das lutas da vida, precisamos nos manter firme, como Estevão, que foi firme até o fim, sem negar ao Senhor. Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima lição.